Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de São Lucas, no capítulo 13, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida de cada um de nós, que já conseguimos chegar aqui no presencial e também no online. Você, irmão, que está na sua casa, irmãos, que estão na sua casa, é uma alegria para nós saber que vocês estão aí junto conosco, conectados, unidos no mesmo propósito. Que esta manhã nós sejamos grandemente abençoados, ainda mais do que já estamos sendo, pelo poder da palavra. Evangelho de São Lucas, no capítulo 13, verso 6, irmãos. Vamos ler aqui, uma parábola que o Senhor Jesus contou. Ele disse assim: então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso, disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a mais por 1 ano. Eu a cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, aí cortamos. Amém? Vamos orar, irmãos? Querido Espírito Santo, a Tua palavra que é verdade, a Tua palavra que é viva, ela foi lida, será divulgada com muito amor. Nós oramos e pedimos, querido Espírito Santo, meu Deus, destapa os nossos ouvidos espirituais, amplia a nossa visão, Senhor, abra os nossos olhos e ajude a nossa fé. Nós oramos e pedimos a Tua bênção. Fale conosco, no nome de Jesus, nós oramos e pedimos, amém e amém. Por favor, queiram sentar-se. Glória a Deus. Irmãos, é um prazer muito grande estar recebendo você e a sua família nesse domingo pela manhã. E os irmãos online também, eu acabei de dizer, daqui a pouco nós teremos 10h30 e à noite às 18h30. Mas vamos ver o que o Senhor tem para nós nesta manhã. E o pastor estava falando dessa paixão por ganhar almas. A gente não se apaixona por ganhar almas de um domingo para a segunda. Mas a gente vai entendendo, na nossa caminhada, na nossa maturidade, a gente vai entendendo que desta vida não se leva nada. Todos nós sabemos disso, que a gente não vai levar nada daqui. Mas o que a gente vai levar, irmãos, é a certeza de que nós vamos deixar um legado. E você imagina a gratidão que há no nosso coração por aqueles que oraram por nós, que pregaram por nós e que foram canal de bênção para revelar a palavra de Deus. Mas é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que trabalha. Sim, o Espírito Santo é que trabalha, mas como que o Espírito de Deus vai convencer se não há quem pregue? Então, a igreja do Evangelho Quadrangular, desde a sua nascente, desde a nossa fundadora, Aimee, ela sempre, você pode pegar os escritos e ela diz assim: ganhe uma alma a qualquer preço. Ganhe uma alma. Por que ganhar uma alma? Às vezes a gente fala assim, mas aquela pessoa está endividada, aquela pessoa está com problema pessoal, emocional. Irmãos, a gente não precisa de salvação só para libertação e cura. A gente precisa de salvação porque existe um céu nos aguardando. Existe um reino, irmãos. E sabe aquela história que as pessoas pensam que é a história de criança, que há 2 caminhos, um caminho de vida e um de morte? Não é história, é a realidade. É o caminho o caminho de vida e de morte. Evangelho de João, Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós não temos que nos preocupar. Eu estou vendo o pastor nessa expectativa, motivando, irmãos, os pastores, superintendentes e pastores do estado. E nós somos uma igreja local, nós somos uma igreja que somos apaixonados por vidas. E nós somos pessoas experimentadas. Nós temos já uma casca na nossa vida. Irmãos, durante muitos anos, eu vou dizer aqui uma coisa que nós começamos bem cedo, bem jovens.
mas o pastor estava falando dos cultos simultâneos lá no Horto de Camaquã. Irmãos, eu não podia ir no Horto de Camaquã, eu tinha medo do escuro. Irmãos, uma escuridão. Eu falei, não vou, gente, não vou. Gente, que pregadora de meia pataca que eu sou, medrosa. Eu falei, não vou ficar aqui na cidade. Olha, irmãos, vou ficar por aqui, vou ficar aqui no meu bairro. E eu fui. Lembra disso? Aqueles obreiros, todos empolgados com a palavra do altar. Como esse altar tem poder, Célia! Como a palavra desse altar tem poder. Irmãos, quando você ora reivindicando, Senhor, eu quero a bênção do altar na minha vida. Lembra que o pastor sempre diz aqui, toda vez que a igreja adquirir algo, toda vez que a igreja conquistar algo, essa bênção vai lá na sua casa. Irmãos, eu adquiri um liquidificador, mas você deve ter adquirido uma casa, você deve ter adquirido uma moto, um carro. Você de repente era estéril e adquiriu a graça de gerar filhos. A bênção do altar, ela vai na nossa vida segundo a necessidade de cada um de nós. E nessa manhã eu te pergunto, qual é a necessidade que tem na sua vida? Ai, pastor, eu tenho tanta necessidade, eu preciso de tanta coisa, que eu não sei nem por onde começar. Então você não vai ter nada. Você tem que parar e querer saber por onde você quer que Deus te abençoe. O que você quer do Senhor? E naquela noite que os obreiros foram, eu fui para uma casa. Eu fui cair na casa de um homem que estava enfermo. Um homem muito querido na cidade, um homem muito importante lá. Fui eu e a Raquelzinha. Irmãos, e quando nós começamos a cantar, nós cantamos um hino, mas tão nervoso que o hino saía tudo desafinado. Sabe aquela coisa da boca tremer, e você erra o tom, e tenta acertar e não dá certo. Gente, isso é normal, isso acontece com todo mundo. Se nunca aconteceu, é porque você ainda não foi. Porque o dia que você for, você vai falar assim, agora eu sei o que a pastora está falando. É igual você preparar uma mensagem. Você prepara uma mensagem, você vem e você fala assim, meu Deus, hoje o Brasil vai descobrir um pregador. Você sai, você entra, você vem naquela empolgação, naquela expectativa que o Senhor você vai arrebentar a boca do balão. Você fala e as pessoas ficam assim na sua cara. Você fala, mas o que aconteceu? Irmãos, a expectativa estava em você. E nesta manhã eu quero convidá-los a se encher de expectativa, porque coisas surpreendentes Deus já está fazendo e Ele vai fazer na minha e na sua vida, em o nome de Jesus. Expectativa lá em cima. Falando em expectativa, eu gostei muito do seu testemunho, viu? A nossa mais nova aposentada, e escreveu assim no testemunho, e assumo, Lurdete mesmo, é isso? Obrigada pelo carinho, eu quase morri de tanta alegria. Me contive, mas fiquei tão feliz. Deus te abençoe, amém, querida? Irmãos, por que eu estou falando isso? Fui fazer o culto. Chegamos lá, o Senhor estava acamado, eu e a Raquelzinha cantamos, falei da palavra, e começamos a orar. Irmãos, o que é falta de instrução, Gilmar, o vexame. E comecei a orar, Érica, pastor Nilton, e o meu pé começou a mexer. Gente, quando vocês começaram a orar, segura o pé, gente. O meu pé começou assim, e comecei a orar. Eu não queria mais aquele homem na cama, eu queria aquele homem de pé. Eu queria aquele homem de pé. De repente, eu senti uma queimação nos meus pés. Eu estava com uma rasteirinha, e meu pé começou a esquentar, Eu falei, meu Deus, que poder é esse? Meu Deus, que poder é esse? O que era? O urinol lá, não sei como chama, virou, irmãos, virou e pegou meu pé, e começou a esquentar o meu pé. Eu falei, Raquelzinha, eu falei, que poder é esse? Que poder é esse, Raquel? Eu falei, o que é? A urina. Irmãos, não é urinol, como chama aquele? Antigamente era pinico que as pessoas falavam, não, né? Agora virou, papagaio. Ela tinha um papagaio embaixo da cama, acredita? O papagaio virou, encharcou meu pé, e eu achei que era poder, e não era poder, era urina. Que vexame. Aí cheguei lá, cheguei quieta, pastor Edinho, mas quieta, muda. Cheguei lá no evento, eu olhava no meu pé e falei,
Aí, todo mundo contando, os demônios foram expulsos, pessoas foram curadas, pessoas aceitaram Jesus. A Raquelzinha do meu lado, vai contar o que aconteceu. Eu falei, cala sua boca. Irmãos, como é importante você não andar sozinho. Olha para quem está perto de você e fala assim, ó, não fique sozinho. É melhor serem dois, irmãos. É melhor serem dois do que ser um. Porque quando um está abatido, o outro levanta. E quando um está desmotivado, o outro vem. E quando os dois estão desmotivados? Já aconteceu dos dois estarem cabisbaixo, farol baixo? Aí entra a bênção da gente ter o cordão de 3 dobras. Jesus diz assim, eis que estarei convosco todos os dias da sua vida. Eis que estarei convosco todos os dias da sua vida. Irmãos, passa o céu e passa a terra, mas as palavras do Senhor, elas não vão passar. Neste domingo de manhã, eu te convido a levantar a sua cabeça, a levantar os seus olhos para o céu. O salmista diz no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então nós não somos uma igreja formada só nos dias bons e ventos favoráveis. Nós somos um povo experimentados em situações adversas também, que vira momento de alegria, de descontração, mas é um momento que você fala assim, parece que não vai acontecer nada. Eu vou contar uma outra experiência. Você sabe que nós trabalhamos com o culto de tarde da bênção, eu Lourdes, por 23 anos. Irmãos, e o nosso grupo de tarde da bênção era bem pequeno. Aí eu falei, nossa, mas a gente vem para o culto, de quarta-feira a gente ora, jejua, vem para o culto, de quinta-feira o povo não vem. As pessoas ficavam em casa assistindo, vale a pena ver de novo, tinha uma coisa assim, não é? Ficava em casa e nós ficávamos lá quietinhos, orando, pregando. E eu falei, mas o que acontece? Por quê? Os que estão trabalhando, os que estão em casa, por que não vêm? Sabe? Aí passou uns anos. Houve um corte na empresa, tinha só uma empresa que era bem grandona mesmo, que fornecia muito trabalho. A empresa passou por uma situação financeira muito triste e começou a dispensar os funcionários. Os funcionários foram todos na tarde da bênção. Foram só um culto, irmãos. E ali naquele culto nós oramos e pregamos, gente foi sarada, foi curada, e a empresa foi restituída no nome de Jesus. E ela produziu por mais muitos anos, e aquelas pessoas puderam refazer as suas vidas. Aí eu fico pensando assim, por que nós queremos pregar, nós queremos fazer as coisas e queremos ter resultados imediatos? Nós temos que ter a situação, a certeza de que nós temos somente a graça de levar a palavra. Quem vai fazer o trabalho, irmãos, é o Senhor. Nós não somos donos de nada. Nós não somos capazes, irmãos, de realizar grandes feitos. Nós temos o chamado que Jesus diz assim, olha, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Portanto, quem não crê já está condenado. E essa palavra não é nossa, irmãos, é a palavra que a Bíblia diz. E o que é a Bíblia? A Bíblia é a infalível palavra de Deus. Para homens comuns, a Bíblia é um livro qualquer. É um livro que foi escrito por homens comuns. Mas para nós que acreditamos, para nós que temos o chamado, que fomos separados por Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. E ela é uma espada de 2 gumes. Ela é apta, irmãos, para fazer a divisão de juntas e medulas. Ela é apta para discernir a intenção do coração de um homem. A intenção e o propósito do coração de um homem. E nessa manhã de domingo, eu tenho a graça de poder falar com vocês. E se você me permitir, deixa eu contar isso que eu recebi do Senhor. Irmãos, as nossas madrugadas, elas têm sido com a cara no chão. Não diferente de muitos de vocês.
Mas por que está difícil? Tem alguma situação contrária? Não, porque nós temos lido e aprendido que os que buscam o acharão. E o que nós estamos buscando? Nós estamos buscando direcionamento. Nós estamos buscando visão para a igreja. Você sabe, é que no livro de Oséias que diz assim, ó, o meu povo perece por falta de conhecimento. Irmãos, nós precisamos, como igreja, nós temos que ter uma visão ampliada. Nós não podemos ficar cabisbaixo, achamos que somos um povo que, nós vamos morar no céu. Nós vamos morar no céu. Não, irmãos, nós vamos morar no céu. Irmãos, a morte para nós não é o final. As pessoas pensam assim, nossa, fulano lutou e morreu. Irmãos, e quem diz que morrer é sinônimo de perda? A morte, irmãos, é o início de uma nova vida. Jesus diz assim, aquele que crê em mim, ainda que morra, ainda que esteja morto, ele viverá. Irmãos, ainda que esteja morto, ou seja, quando Lázaro, amigo de Jesus, morreu, ele poderia ter morrido e ficado preso nas sepulturas, mas quando Jesus tinha sido chamado, demorou para chegar. Quando chega, Jesus vê as irmãs Maria, Marta chorando. Jesus chora também com elas, e ele diz, não chore, ele vai ressuscitar. E elas dizem assim, uma delas diz assim, ó, nós sabemos que ele há de ressuscitar no último dia. Jesus não estava dizendo no último dia, Jesus estava dizendo, vocês estão diante de quem tem o poder da vida de vocês. Irmãos, nós sabemos, o mundo pode olhar para nós e nos ver como um povo fanático, pode ver como um povo mesquinho, um povo fechado, mas a igreja tem consciência de que o poder que Jesus nos deu, ele diz, eu vos dou poder para pisar na cabeça das serpentes e escorpiões, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Nós não estamos aqui reunidos, irmãos, para dizer que nós somos pessoas religiosas. Não, nós já fomos religiosos. Hoje nós somos livres. Nós temos um coração com acesso direito ao Senhor. A Bíblia diz que o mundo não conhece esse amor, mas a igreja, ela tem essa graça, ela tem a unção do Espírito. Você sabe que se você orar, você vai receber o seu milagre. E nem sempre a gente recebe o que pede. Nem sempre nós recebemos o que pedimos. Porque quando recebemos, nós recebemos infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou imaginamos. O medo, irmãos, ele é algo paralisador. Quando você não tem um imóvel, uma casa própria, e você olha somente para a sua vida financeira, e você diz, com isso que eu tenho, eu não vou ter uma casa própria. Mas nós estamos reunidos como igreja, para ter uma visão ampliada. Não olhe somente a circunstância. O Senhor nesta manhã, Ele nos dá asas como de águia, e nos leva, entenda isso, Ele nos leva a uma dimensão maior, para que lá do alto você possa olhar e dizer, como é que eu tenho que fazer as coisas? Homens empreendedores, mulheres empreendedoras, não fique preso no medo de errar, no medo de falir. E se eu tentar e não der certo? Você é jovem, você tem tempo ainda de corrigir o erro. Nesta manhã o Senhor nos dá asas como de águia e nos leva a um lugar maior, para que a gente possa ter uma visão ampliada. E quando você tiver uma visão ampliada, não sai contando para todo mundo o que o Senhor está te dando. Começa você a dar os seus primeiros passos de fé, acreditando que aquele que começou
começou a boa obra, Ele é poderoso para aperfeiçoá-la. A igreja não teme o mal, a igreja não teme a inveja, não teme os ciúmes, a inferioridade. A igreja crê no Salmo 91, quando diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você está guardado debaixo das potentes mãos do Senhor. É o Senhor que guarda a nossa entrada e a nossa saída. Ele que guarda, Ele é o nosso guarda fiel. Ele está diante de nós. Nós nos preocupamos porque somos humanos, mas nessa manhã estamos reunidos para ouvir a instrução de Jesus. Jesus chega na aldeia e vê as irmãs chorando a morte do irmão, e Jesus diz: leva-me aonde ele está, achando que ele ia ser mais um chorando diante da tumba. Jesus chega, manda que removem a pedra, e Ele dá uma palavra de ordem. Olha a importância do poder da palavra. Abra a tua boca, não para te amaldiçoar, não para reclamar, não para murmurar, mas abra a tua boca para profetizar o que o Espírito de Deus está dando para nós nesta manhã. Se você aplauda, dá glória a Deus, dá glória a Deus. É manhã de fogo, irmãos, é manhã de poder, de manifestação. Jesus para diante do túmulo agora, da tumba, e quando ele olha e removem a pedra, ele chama Lázaro. Mas Lázaro estava morto há 4 dias, irmãos. Como alguém morto há 4 dias pode ouvir alguma coisa? Para nós não, mas para quem estava chamando. Jesus diz: Lázaro. Jesus diz: Lázaro, venha, venha Lázaro, venha para fora. Eles ficaram ali, imagina as pessoas que estavam próximas ouvindo, dizendo: meu Deus, nunca as pessoas vão entender. Não é que nós temos medo de contar o que Deus está dando, é que às vezes as pessoas não estão estruturadas para ouvir o mistério do seu milagre, daquilo que o Senhor está e daquilo que o Senhor vai fazer. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías que os pensamentos do Senhor são maiores que os nossos, e os caminhos do Senhor são maiores. Às vezes nós achamos que tendo o que comer e o que beber está bom. Se a gente tiver o que comer e beber está bom, nós somos gratos por isso. Mas não é isso que o Senhor está querendo dar para nós. O Senhor está querendo dar para nós um espírito forte, um espírito de autoridade, de você abrir a tua boca e dar ordem. Irmãos, quantas vezes demônios atormentaram a nossa casa, e nós chamamos pessoas para vir orar, até o dia que você disse: chega, esse demônio não vai mais acusar a minha casa, esse demônio não vai mais tirar o nosso sono, esse demônio não vai mais deixar enfermidade na minha casa, vai embora, em nome de Jesus. Irmãos, a autoridade é nossa, o direito é nosso. Nesta manhã eu profetizo sobre a nossa vida: tenha bom ânimo, tenha coragem, queira se levantar. Eu preciso que tu queiras, diz o Senhor. Você precisa querer. Quando nós estamos diante de um casamento que está à beira da falência, pastora, não vai sobrar nada, não vai sobrar nada desse casamento. Nós estamos cada dia mais distante, nós estamos cada dia mais indiferente, nós estamos cada dia áspero um com o outro. Irmãos, do lado, Satanás está dizendo: é isso mesmo, não vai ter o que fazer, não vai ter o que fazer, é falência, é morte súbita, não vai ter o que fazer. Nesta manhã, o Espírito de Deus está dizendo para você: o espírito de morte não pode gerenciar e governar a sua vida, mas o espírito de vida pode. O espírito de vida nos motiva, ele nos levanta, ele nos anima, ele diz: o que é que eu posso fazer para mudar isso? Para tudo. Irmãos, quantas vezes nesse altar nós ouvimos dizer sobre a palavra recuar. A palavra recuar não é sinônimo de voltar e ficar parado. Quando nós recuamos, nós ganhamos força para dar um salto maior. Mas para dar um salto maior, você tem que estar no Senhor. A igreja tem que estar no Senhor. Jesus diz assim: se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês, vocês pedirão o que quiserdes e isso vos será feito.
Eu tenho muitas, não é dó, não é essa palavra, não tem dó, não é. Eu tenho comiseração, tenho dó, tenho misericórdia do pastor. O quanto eu fui pesada para ele. O quanto eu fui difícil, irmãos. O pastor sempre teve uma fé ampla. O pastor sempre teve uma fé dinâmica. Ele sempre acreditou que iria e daria. E eu do lado sempre assim, ó, mas será que vai dar? Me orgulhando de ser o freio de mão. Para de ser o freio de mão. Creia. Ou você crê, ou não crê. Você crê? Você tem fé? Você tem fé, Yara? Você tem fé, Celso? Você tem fé, Adriano? Se você tiver fé, você vai ver a glória de Deus. E o que é fé, irmãos? Fé é uma medida que Deus dá a todos nós. E é uma medida pequena. Não pensa que a sua fé é grande, ela não é, ela é pequena. Sabe quando ela aumenta? Quando você vive o seu dia a dia. Quando você lê a palavra. Quando você separa um momento para orar. Quando você separa um momento para adorar. Quando você separa um momento para estar a sós com Deus. Quando o seu espírito começa a ter necessidade de estar a sós com Deus. Quando você quer sair dessa dimensão e quer entrar em uma outra dimensão. Você quer entrar numa dimensão que tem águas. Você quer ser tocado por águas que curam, por águas que regeneram. Você quer ser sarado de seus traumas. Você quer ser sarado do seu passado. E sabe aonde a gente se cura? Em Deus. Em tempo com Deus, homens comuns, final de semana, saem para relaxar, para passear, para se divertir. E nós fazemos isso também. Mas antes, nós gastamos um tempo na presença de Deus. Eu separo um momento da minha manhã para estar diante de Deus, para ouvir a instrução da sua palavra. Quando Jesus manda Lázaro vir para fora, diz que Lázaro vem envolto em faixas e Lázaro chega. E quando eles soltam, Jesus o abraça. Irmãos, as irmãs estavam ali, elas estavam diante de quem tinha o poder, de quem tinha todo o poder. Nesta manhã já nos foi revelado, em toda a nossa vida cristã, já foi nos revelado que o Senhor é conosco, que Ele é o verbo vivo que se fez carne e habita entre nós. Jesus é o verbo vivo, Ele tem todo o poder, mas nós queremos darmos as direções a Ele, nós às vezes não queremos nos submeter. E Jesus conta a parábola de um homem que tinha uma grande plantação, e nessa plantação tinha uma vinha, e esse dono dessa plantação veio para pegar figo ali daquela vinha. Quando ele foi pegar o fruto, por 3 anos, toda vez que ele chegava, ela estava sem fruto. Ela não tinha nada para oferecer. Aí ele procurou quem estava, o zelador, o cuidador, o Victor, disse assim: pode cortar essa planta, pode cortar essa árvore, porque ela é inútil, ela não serve para nada. Mas o Avictor, ele diz assim: Senhor, eu entendo que o Senhor está dizendo que há 3 anos o Senhor vem procurar fruto e não acha, mas me dá uma chance. Me dá mais uma oportunidade de nesse ano eu cuidar dela de uma forma especial. Eu vou cavar ao redor dela, eu vou colocar adubos, vou molhar com mais frequência. Se no ano que vem o Senhor vier procurar fruto e não tiver, aí sim nós podemos cortar. Como é fácil, irmãos, como é fácil pessoas comuns cortarem pessoas da sua vida. Mas e nós que somos homens e mulheres de Deus, nós temos essa chamada de cortar pessoas? Nós podemos tirar pessoas da nossa vida? Eu fico com uma palavra que Jesus diz assim: todo aquele que o Pai me dá, de maneira nenhuma eu lanço fora. Nós temos que cuidar das pessoas. É as pessoas que decidem se vão ficar ou vão embora. Isso é doloroso? Nós temos um coração de pastores, irmãos. E o coração do pastor, ele apacenta. Mesmo quando a gente não consegue chegar na sua casa. Mesmo quando a gente não consegue chegar diante daquilo que você está vivendo.
Se um dos nossos pastores chegarem até você, se um dos nossos irmãos, membros da igreja, saberem da situação que você está vivendo e trazerem aqui, olha, a família fulano de tal está precisando de uma bênção, a gente vai orar. A gente vai orar junto. Quando o testemunho chega, e esse testemunho trouxe vida, trouxe vitória, a gente dá glória a Deus. E quando esse testemunho não tem vitória aqui, é para outra dimensão, a gente dá glória do mesmo jeito. Quarta-feira agora que passou, a família da Cleusa e do Chico estavam aqui onde está o irmão Toninho, no segundo banco. A Leila estava hospitalizada, ela vem tratando há anos de um câncer, fez transplante, não teve muito sucesso, lutou. Uma moça bonita, morena, sorridente, os dentes mais lindos que você puder imaginar. Hoje pela manhã, às 6 da manhã, ela foi embora. A família, aparentemente não, a família vai sofrer a saudade e vai ter sensação de que perderam. Vai ter a sensação de que perderam. Mas lembre-se sempre, quando chegar a minha hora e a sua hora, nós iremos embora. Mas eu te proíbo de querer ir embora antes da hora. Tem muita gente, diante de muito pouco, querendo fazer as malas e morrer, achando que essa vida não vale a pena. Realmente, os dias são maus, irmãos. Existem épocas que você fala assim, meu Deus, o que é isso? Mas você não é uma pessoa que só veio por vir. Você tem um chamado. Você tem um propósito. E às vezes você fala assim, mas qual é o propósito? Qual é o propósito se eu não vou ser enviado para fora do país? Qual é o propósito se eu não vou ser enviado às nações? Qual é o propósito? Se o seu propósito for cuidar da sua casa, você já é bem-sucedido. Cuide da sua casa. Maridos que estão aqui, esposos, ame a sua esposa, você que a tem. Ame ela. Pastora, você fala isso, você não sabe quem ela é. Mas ame ela assim mesmo. Senta com ela, deixa ela falar. Está tudo bem e ela está chorando que não está, deixa ela chorar, tenta entender ela. Nós temos um casal aqui na igreja que ele disse assim para mim, pastora, eu tenho uma nova função agora. Eu falei, qual? Eu sou psicólogo. Eu falei, verdade, você se formou? Ele falou, não, eu sou psicólogo da minha esposa. Eu saio para trabalhar e ela fica em casa. E ela acha que ficar em casa cuidando dos afazeres deixa ela muito deprimida, faz ela se sentir inferiorizada. Então, quando eu chego, eu paro tudo o que eu tenho que fazer e eu sento para conversar com ela. Eu falei, deu certo? Ele disse, certo? Estou indo viajar, estou indo para Campos do Jordão. Eu falei, deu certo? Deu, pastora. É só você dar atenção que o resultado volta. Irmãos, tudo que você investe, você tem retorno. Agora, a esposa vai falar que não está bem, você fala, mas por que não está bem? Não te falta nada. Irmãos, acha que palavra é dura? Acha que você falaria isso para sua esposa? Imagina, imagina. Não é questão de faltar, irmãos. É questão de afeto. É questão de amor. Nós temos aqui psicólogo. Estou falando certo, pastor? É questão de atenção. É questão de atenção. Quando uma criança está brincando, olha os maridos aqui conversando. Estou vendo, hein, pastor? Aqui, ó, as crianças estão brincando e elas caem, machuca. E machuca nada, bateu só. Você fala, ó, vem aqui comigo, vem, sopra. Eu vou dar um beijo e vai sarar. O que a criança faz? É atenção. Dê atenção para a sua família. Quando o dono da plantação veio e não achou fruto, aquela árvore era insignificante para ele. Porque ela estava ali só pegando espaço. Mas tinha alguém que cuidava. E quem é que cuida da igreja, irmãos? Quem é que tem cuidado de nós, se não é o Espírito Santo? Quem é que tem nos assistido lá na nossa casa? Sabe aqueles dias que o céu fica rubro? Sabe aqueles dias que você olha para as plantas e elas não balançam? E você diz, não vai dar para mim?
E o Espírito Santo fala, vai sim, eu estou aqui. O Espírito Santo sempre vai estar conosco. Nós temos o Espírito Santo. No Evangelho de João 14, Jesus fala assim, olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Homens e mulheres que estão aqui, moças e moços, nós não estamos sozinhos. Jesus foi levado ao céu, mas Ele nos deixou o Espírito Santo. O Espírito Santo representa aqui esse viticultor. Ele diz assim, olha, Senhor, me dê mais uma chance. Me dê mais uma chance para eu cuidar dessa planta. Se no ano que vem o Senhor vier e não tiver, aí nós a cortamos. Mas eu vou cuidar, eu vou juntar terra, eu vou adubar, eu vou molhar ela. Irmãos, sabe qual é a minha e a sua função no reino? Permita-me dizer isso aos senhores. É só deixar Deus trabalhar. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Deixa o Espírito Santo tomar a rédea e o controle da situação. Solta. Tira a sua mão. Você faz o que cabe a você, mas o que cabe ao Senhor, só Ele vai fazer. Levante-se um pouco mais cedo. Tome um banho e vai para a presença de Deus. Fale com o Senhor. Fala, Senhor, eu estou temeroso. Eu estou meio inseguro. Para Deus você pode dizer, porque Ele sabe quem você é. Ele conhece. Irmãos, eu quero pedir ao Rafa, vê para mim Jeremias capítulo 17, verso 8. Essa noite o pastor não estava lá em casa de noitinha. Eu comecei a orar e buscar essa palavra. E eu dizia, Deus, dá uma palavra para a igreja sede. Olha o que a palavra falou comigo. Foi demais. Não tenha medo de se despir diante de Deus. Abra seu coração. Não fica com meias verdades, com meio... E se eu falar e não acontecer? Parou. Faça a prova. A Bíblia diz no Salmo 34, provai e vede que o Senhor é bom, Deus é bom, a misericórdia dEle dura para sempre, Ele vai agir quando a gente não puder. E olha a palavra que Deus me deu, Ele será como uma árvore plantada. Ele quem? Nós, eu, você, como uma árvore plantada junto às águas, e que se estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, e nem deixará de dar fruto. Olha, não é uma palavra linda? O que tem matado as pessoas, se não é a ansiedade? O que é que tem secado as pessoas, se não é a preocupação? Não precisa morrer do que não é para morrer. Queira viver, queira ser uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Quando o avicultor veio e disse, deixa eu cuidar, ele se propôs a cuidar, mas dependia muito da árvore permitir. E nesta manhã a palavra é, eu e você que somos essa árvore. Deixa Deus cuidar de você, deixa Deus cuidar das suas emoções, deixa Deus tirar de nós a nossa inferioridade, o nosso medo, as nossas incertezas, os nossos desgostos. A sua vida é muito preciosa, e diz que o gato, ele tem 7 vidas, embora vocês sejam gatos e gatas, mas você só tem uma vida, e é nessa vida que você vai escolher viver sobrecarregado, seco, murcho, ou você vai dizer, eu sou uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, e as minhas raízes, elas vão se estender. Deixa as suas raízes. Olha o que o pastor está dizendo lá atrás, o horto de Camaquã. Irmãos, o horto de Camaquã era tão lindo, era todo cheio de árvores, mas aí os homens entraram e destruíram tudo, tiraram tudo. Deus deu uma visão, eu achei isso fantástico. Aí você pensa assim, mas isso foi lá. Não, Deus não é assim. Deus, Ele faz coisas novas todos os dias. Deus, Ele age no contramão. As coisas estão dizendo que não vai dar, e o Senhor está dizendo vai.
Lázaro estava morto há 4 dias, ele viveu. Mas depois Lázaro morreu de novo? Morreu, mas aí morreu no tempo certo. Existem situações que nos avexam, mas é para que se manifeste a glória de Deus. Mas você não pode ficar seco. Você não pode ficar ríspido, achando que a fé, você já sabe tudo de fé. Não, nós vamos viver uma vida inteira e nós não vamos conseguir dimensurar o amor, a graça, a bondade, a misericórdia que há sobre a nossa vida. Se vocês me permitirem, eu quero orar com vocês. Vamos nos colocar de pé. Os adoradores venham. Ai. No Evangelho, irmãos, olha, parece que não tem nada a ver, mas olha o que me vem. No livro de João, no capítulo 1, verso 9, 1 de João, diz assim, olha: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos para a presença de Deus, fiquemos na presença de Deus e ore. Diga para Deus: Senhor, se há em mim algum caminho mau, se tem algo que eu estou fazendo que não está te agradando, tira de mim. Porque eu quero ser a árvore plantada que tu queres. E que quando o Senhor vier procurar os frutos em mim, eu tenha algo para oferecer. Nós estamos iniciando um novo ciclo. 2022. Nós estamos iniciando o ano e já é fevereiro e já aconteceu tantas coisas. Mas tem pessoas que vão viver o ano todo e vai chegar lá em dezembro e vai falar assim: mas eu não fiz nada do que eu gostaria. Esta é a manhã que o Senhor te diz: deixa eu cuidar de você. Eu vou te dar uma nova chance. Eu vou te dar uma oportunidade. Eu vou te dar mais um ano. Como aquele avicultor deu a chance para a planta de mais um ano. Nesta manhã o Senhor está te dando. Eu vou te dar uma chance, meu querido. Eu vou te dar uma chance de você querer escrever uma nova história. E não queira mudar grandes coisas. O pastor disse uma palavra aqui bem minha, bem gostosa, que eu amo muito: insanidade. É você fazer todo dia as mesmas coisas e querer resultados diferentes. Nós temos que fazer coisas diferentes, ousar fazer coisas diferentes, para obtermos resultados diferentes. Se você quer algo diferente de Deus, vamos fazer um autoexame. Lembra, vocês não são obrigados a lembrar. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, lembra disso? Nada de bom. Isso, essa daí. Lembra, ajuda. Vamos orar. Coloque a mão na altura do seu coração. Querido Espírito Santo de Deus, é no nome de Jesus que nós estamos nesse culto de domingo de manhã, adorando o teu nome, Senhor, com essas famílias, com dezenas e dezenas de famílias, tanto no presencial como no online. Nós estamos orando, pedindo ao Senhor que perdoe os nossos pecados. Se houver em nós algum caminho mau, alguma atitude, algumas palavras, algum comportamento que está te entristecendo, que está te tirando ou te afastando de nós, nesta manhã nós oramos: perdoa-nos, nos revele, nos mostre, Senhor, e firma os nossos pés. Nesta manhã, pelo poder da palavra, nós pedimos ajuda. Nós agradecemos ao Espírito Santo que está nos dando uma nova chance, essa nova chance familiar, para esse casamento, para esse relacionamento, para essa empresa, para esse trabalho. Não desista agora, é um novo ano, um novo ano
ano se inicia. Vamos experimentar, vamos provar da bondade e da misericórdia que há em nós. Nós oramos, Senhor, repreenda toda malignidade, repreenda tudo aquilo que não é teu, espírito de enfermidade, espírito de morte, recua, saia e vai embora. Espírito de tristeza, de depressão, de angústia, de autocomiseração, saia agora dessa casa, saia agora desta vida, e esta família receba o novo de Deus. Passa das tuas águas, águas que curam, águas que regeneram, águas que libertam. Passe por nós nesta manhã, em o nome de Jesus. Nós oramos e pedimos a tua bênção para a glória do teu nome. A igreja diz amém, da glória a Deus. Quem pode dizer eu tomo posse? Diga bem forte, eu tomo posse das minhas bênçãos, em nome de Jesus, amém. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.